Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Louvado seja nosso Deus, a depender do horário que você está vendo esse vídeo. Meus amigos, minhas amigas, hoje eu quero fazer uma pequena partilha rapidamente sobre a importância da confissão. Por que é tão importante confessar os pecados? A gente sabe que na confissão nós ao mesmo tempo somos o réu e somos o acusador, né? Nós mesmos nos acusamos ali, nós mesmos colocamos as cartas na mesa, seria mais as cartas ruins, né, da nossa vida, as páginas ruins que queremos arrancar do caderno da nossa vida, queimar e esquecer. E por que é tão importante confessar? A confissão é importante porque quando a gente peca, quando a gente comete um pecado, a gente vai se afastando da presença de Deus. E perceba, note bem que quanto mais a gente vai pecando, mais a gente vai se afastando de Deus. Quanto mais a gente vai se afastando dos sacramentos, mais a gente vai se afastando de Deus. A gente vai deixando de rezar, a gente vai deixando de viver aquela vida leve, porque o fardo de Cristo é leve. Em Deus, as coisas começam a ficar mais pesadas, né? Perceba que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais parece que as coisas não vão para frente, né? E por que isso? Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente nos coloca no lugar de Deus. E quando isso acontece, não é que Deus está atrapalhando a nossa vida, não, de forma alguma. É porque, como fomos criados para Deus, quando a gente deixa de colocar as coisas em primeiro lugar, que é nas mãos do Criador, a gente sofre muito. Porque quando a gente confia em Deus, temos a satisfação e a alegria dele compartilhar conosco a nossa cruz, dele nos ajudar, dele estar com a gente. Agora, se eu me afasto dele e não quero isso, e como que eu demonstro que não quero isso? Nas minhas atitudes, nas minhas falas, no meu jeito de se comportar, no meu dia a dia. Então, Deus ele nos respeita muito. Ele respeita a nossa liberdade. E quando a gente escolhe caminhar sozinho, as coisas se tornam mais pesadas. Então, a reconciliação, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, é muito importante a gente sempre nos preparar bem antes para fazer ele. Mas deve pensar, mas Mateus, de que forma que eu me preparo bem para a confissão? Fazendo um exame de consciência bem feito, anotando aquilo que for lembrando no seu coração quando você estiver rezando. É muito bom antes de dormir refletir sobre o dia, aquilo que você fez. E se tiver algum caderninho, né, só seu ali, secreto, anotar. E pegar os 10 mandamentos, destrinchar eles. Como se destrinchar? Por exemplo, não desejar a mulher do próximo. Por exemplo, esse pecado. Às vezes você não teve relações com ninguém. Você teve desejos. Você teve grandes vontades. Você falou alguma coisa que não devia, alguma coisa indecente. Teve contato com algumas coisas indecentes. Entra dentro desse pecado, por exemplo. Um outro exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente esquece de Deus. E aí, nas mais diversas situações da sua vida, você vai conseguir enxergar em que momentos que Deus não foi o primeiro no seu coração. Então, eu recomendo muito pegar os 10 mandamentos, joga na internet assim, pega uma listinha dos 10 mandamentos assim, ó, de 1 a 10, lê, relê e reflete.
e fique refletindo em seu coração aonde errou em relação ao mandamento de Deus. E a reconciliação, o sacramento da confissão, é muito importante porque aonde abunda em nosso coração o pecado, com a confissão, com o sacramento, superabunda, ou seja, fica ainda maior a abundância de graça, de perdão, de misericórdia. E a gente se sente muito mais leve. Quantas vezes a gente confessa e depois sai do confessionário com o coração em paz, com o coração leve? Muitas vezes a gente sai da confissão pensando, nossa, se tivesse um momento bom para morrer, seria agora, na verdade. Então, é muito importante. E quando a gente reconcilia, é como se nós, como parte do corpo de Cristo, a gente voltasse, a gente se curasse. Quando a gente está em pecado, nós, como somos membros do corpo de Cristo, é como se a gente fosse uma célula ali cancerígena no corpo. Uma fruta podre na árvore. Mas quando a gente confessa, é como se tudo tivesse curado, voltado à normazia, voltado ao estado de graça. Então, a reconciliação, ela tira de nós a pena do pecado mortal. Tem um textinho que eu quero ler para vocês que é bem interessante. Reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a igreja, a remissão da pena eterna devido aos pecados mortais, a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado, traz para nós a paz e a serenidade da consciência, a consolação espiritual e o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. Para isso, para que tudo isso aconteça, é necessário que a gente se arrependa, se confesse e que o Padre absolva. E tudo isso que eu falei para vocês, que eu li aqui, são as consequências boas que acontecem quando a gente faz uma boa confissão. Porque o pecado, ele tem consequência. Quando a gente confessa, a gente apaga esse pecado, a gente paga essa consequência, essa dívida que temos com Deus pelos nossos erros. Geralmente o padre vai passar uma penitência para ti, que seria uma oração para você poder já aos poucos voltar à sua intimidade com Deus. Essa penitência que a gente paga de rezar, de orar, é uma maneira de a gente voltar à intimidade com Deus. Então perceba como é que a confissão é importante. E é importante lembrar que nesse canal já tem um vídeo explicando sobre a confissão na Bíblia, como que Jesus instituiu a confissão. Eu vou deixar esse vídeo no final desse aqui para vocês verem. E uma coisa para finalizar, eu quero falar para vocês, pedir que sigam esse canal. Compartilhem com seus amigos, com seus familiares. O canal está crescendo, o canal aos pouquinhos está evoluindo. E a cada dia mais e mais vou trazer mais conteúdo para vocês, mais informações, mais reflexões. Que Deus abençoe a todos. Amém.